Existe uma antiga parábola, muito conhecida, atribuída a um sábio indígena que fala sobre dois lobos que vivem dentro de cada pessoa. Um representa o bem e o outro representa o mal. O neto do antigo indígena pergunta ao avô qual deles vence a batalha e o avô responde: vence aquele que você alimenta. Essa história nos ensina algo profundo sobre a vida espiritual e emocional. Dentro de nós existem duas inclinações. O lobo mau representa raiva, inveja, orgulho, mentira, ressentimento. Essa palavra ressentimento parece um lobo ruivando. Medo e ódio. Esses são os representantes do lobo mau. Agora, o lobo bom representa amor, paz, fé, humildade, bondade, esperança. Como alimentar o lobo bom? Algumas atitudes práticas fortalecem o bem dentro de cada um de nós. Nós alimentamos o bem quando começamos a alimentar a mente com coisas boas. E uma das melhores sugestões é a leitura diária do livro sagrado, a Bíblia. Reflita em coisas que edificam. A palavra de Deus fortalece o coração. O segundo ponto importante é vigiar os nossos pensamentos. Nem todo pensamento merece ficar na mente. Rejeite pensamento de ódio, de vingança, de negatividade. Quando ele aparecer na tua mente, diga imediatamente: cancela, e mude o seu pensamento para outro. Praticar o bem, pequenos gestos de bondade, ajudar ao próximo, palavras de encorajamento fortalecem o lado bom. E um fator importante é o perdão. O perdão enfraquece o mal dentro de nós. Guardar mágoa alimenta o lobo mau. E um ponto muito importante é, claro, a oração, orar diariamente. Na oração nós pedimos a Deus que nos dê forças a vencer as nossas fraquezas. A própria Bíblia nos ensina que esse conflito interior, ele existe. Se você parar para fazer uma análise a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em 5,16 diz: andai por espírito e não satisfareis os desejos da carne. Uma pequena reflexão aqui para todos nós. Todos temos essa batalha interior todos os dias. O mal, ele não desaparece simplesmente, mas ele perde força quando decidimos alimentar o bem. Cada palavra boa, cada gesto de amor, cada oração. Como colocar alimento no lobo da luz que vive dentro de nós. A parábola dos dois lobos ilustra muito bem uma verdade que a Bíblia ensina. Dentro de cada ser humano existe uma luta espiritual entre a velha e a nova personalidade. Essa é a batalha do coração. A Bíblia explica que essa luta acontece dentro de nós. Por quê? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso significa que existem duas forças atuando no interior de nós, seres humanos. A carne tem as suas inclinações e nela está o pecado, o orgulho, a inveja. O Espírito traz consigo o amor, a paz, a bondade, a longanimidade. A vontade de Deus é exatamente o que a parábola chama aqui de lobo mau e de lobo bom. O que alimenta o lobo mau? Essas coisas ruins que nós acabamos de falar. Na carta de Tiago, capítulo 1:5, o pecado cresce quando é alimentado no coração. Ou seja, o mal começa. Ele começa de forma pequena, mas se você alimentar, ele agiganta, senão ele morre. O que fortalece o lobo bom é você praticar sempre o bem, colocar em prática os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são virtudes, são sinais que o Espírito de Deus está governando o seu coração. E o maior homem que já viveu, Jesus, ensinou que o segredo não é apenas tentar ser melhor, mas permanecer em Deus. Ele disse em João 15,5
Quem permanece em mim, eu nele, esses dá muito fruto. Então, para dar fruto, a gente precisa permanecer alimentando. E uma reflexão final. Todos os dias alimentamos um dos dois lobos. Cada palavra, o perdão, cada gesto de amor, cada oração enfraquece o mal. A grande verdade é esta: o coração que se aproxima de Deus não se alimenta apenas do lobo mau, ele transforma o coração inteiro. Eu desejo a todos um bom final de semana e lembrando que as nossas chaves motivacionais têm um oferecimento da Amplos do Brasil, da doutora Luciana Ramos. Quem escuta melhor, vive melhor. Amplos do Brasil apresentou mais uma chave motivacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência.